Deus. Amém, amados? Eu quero que você abra a tua Bíblia lá no livro de Jó. Amém? Jó, glória a Deus. Jó, capítulo 42, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Quem encontrou Jó, capítulo 42, já dá uma glorificada aí. Amém? E o tema da palavra hoje é, você vai gostar desse tema, como receber porção dobrada. Não gostou? Aproveita, porque os títulos das palavras que eu prego nem sempre vem doce assim. Como receber porção dobrada? Isso não significa que a palavra não tenha sal, tá? Tem bastante sal aqui. Jó, capítulo 42, no verso 10, é o nosso texto base dessa palavra, que diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto. O que está escrito na tua Bíblia? Fala no nome de Jesus. Diga assim, fala assim: Deus, bem forte, fala: Deus deu o dobro. Amém. Outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, Pai. Eu quero te louvar e te agradecer. Essa é mais uma oportunidade que temos de aprendermos juntos a tua palavra, de sermos ministrados por ti através da palavra. E nós não queremos, ó Deus, sair daqui, ó Deus, os mesmos vasos que saímos de casa. Nós queremos ser, nessa noite, se tivermos que ser quebrados, que seja através da palavra, mas nós queremos ser refeitos pelo Senhor conforme a tua vontade. Por isso apresentamos a ti os nossos corações, nossas vidas, para que o Senhor, como conhecedor do nosso eu, mais do que nós mesmos, que o Senhor sonde o nosso coração e vê se há em nós ainda alguma coisa que pode nos impedir ou impedir o teu ministrar nas nossas vidas através da palavra. Vê se há pensamento, se há sentimento ou algum conceito, Senhor Deus, que pode roubar de nós esse entendimento. Nós queremos agora nos submeter a ti e clamar a ti, Senhor Deus, que tome, ó Deus, encha o nosso coração, Senhor. Toma o lugar no nosso coração que é teu. No nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o texto que nós acabamos de ler mostra, é a prova de que Jó, ele quebrou a maldição do quase na vida dele. Amém? Ele não ficou no quase. A Bíblia está dizendo que ele recebeu uma restituição do Senhor 2 vezes mais do que antes ele tinha, do que antes ele perdeu. Amém? E o que Jó perdeu, amado? Lá no capítulo 1, a palavra começa dizendo, o próprio Deus dando testemunho de Jó, dizendo: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Quantos filhos Jó tinha? 10. Quando eu perguntei, filhos geral. Amém? Aleluia. E era, olha aqui, o seu gado, 7.000 ovelhas e 3.000 camelos,
e 500 juntas de bois, e 500 jumentas, era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior que todos os do Oriente. Amém? Isso era tudo que ele tinha. Quando a palavra de Deus, no verso 10, no capítulo 42, está dizendo que Deus restituiu o dobro de tudo que antes ele tinha, Deus está falando a respeito, o dobro desse versículo 3. Amém? Ou não amém? E a palavra vai dizer aqui, eu não quero continuar lendo, mas depois você pode ler, que esse homem, Deus, ele dava testemunho desse homem, mas um dia, Satanás chega diante de Deus, quando os filhos de Deus iam se apresentar ao Senhor. Por exemplo, hoje nós estamos aqui congregados neste lugar, nós chegamos aqui para nos apresentarmos ao Senhor, amém? Nós nos apresentamos a Ele, Senhor, estou aqui, nós entregamos para Ele o louvor e a adoração, o nosso louvor e a nossa adoração. Nós estamos aqui diante do Senhor, não para fazer a nossa vontade, mas para fazer a vontade dEle, amém? Aqui Ele, não há ninguém neste lugar que seja mais importante do que o Senhor para nós, ou mais importante do que o Senhor para qualquer outra pessoa. Deus, Ele é o mais importante, amém? Então os filhos de Deus vieram se apresentar a Deus, só que no meio deles estava quem? Estava Satanás. E aí Deus olha e fala, observaste o meu servo Jó? Não há sobre a terra um outro que se compare a ele. Não há alguém que seja sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, Satanás olha para Deus e fala o seguinte, fala assim, não, mas também tu deu a ele tudo o que ele precisava e muito mais. Então, ele te adora, sim. Ele é tudo isso que tu está falando? Sim, ele é. Mas ele só é o que é por causa do que ele tem. Ele só é o que ele é por causa daquilo que o Senhor deu a ele. Toca, arranca dele, tira dele. Se ele não tiver, eu te garanto que ele não sustenta aquilo que ele está falando, que sustenta. Eu te garanto que ele, que é sincero, que é reto, que é temente a Deus e que se desvia do mal, ele vai blasfemar contra ti. Eu te garanto isso. E aí Deus pega e fala para Satanás o seguinte, vai, você pode tocar nele, toca em tudo que ele tem. E aí, meu amado, Jó, ele era um homem que ele tinha tudo aquilo que um homem precisa para ser realizado. Ele tinha tudo aquilo que um homem precisa para ser alguém feliz, um homem feliz. Ele tinha o quê? Ele tinha dinheiro, amém? Ele tinha dinheiro que não faltava para ele, ele podia comprar o que quisesse, poderia fazer o que quisesse, porque ele tinha muito mais do que ele precisava. O que ele tinha também? Ele tinha uma família, amém? Ele tinha uma esposa, ele tinha filhos, que era uma família estruturada, e ele também tinha saúde, né? Porque a palavra de Deus diz, lá em Eclesiastes, se não me engano, no capítulo 5, no último versículo, diz assim, bem-aventurado, o penúltimo ou último vai dizer assim, bem-aventurado é o homem a quem Deus dá saúde para usufruir daquilo que Deus lhe acrescenta. Porque tem pessoas que têm muito dinheiro, tem pessoas que não lhe falta nada, porém não tem saúde, não pode comer nada que a gente gosta de comer.
ele tem dinheiro, mas não tem como nem se mover sozinho. Tem dinheiro, mas não tem uma família estruturada. Tem dinheiro, mas não tem paz. Tem dinheiro, mas não tem como usufruir. Então, bem-aventurado aquele a quem Deus deu saúde para usufruir aquilo que Deus lhe acrescenta. Amém? Então, Jó, ele tinha tudo isso. Só que, quando Deus fala a respeito de Jó, Satanás fala para Deus que ele só é tudo o que Deus está dizendo que ele é, por causa daquilo que Deus tinha dado para ele. Entende uma coisa? Deus está falando a respeito do que Jó é, porém Satanás está falando a respeito daquilo que ele tem. Deus fala a respeito do que Jó é, e Satanás diz a respeito daquilo que ele tem. E ele bate o pé dizendo que se ele não tivesse, Jó não era. Então Deus pega e fala para ele: não, pode ir lá, toca nas coisas dele, toca na família dele, toca na sua saúde, e ele vai blasfemar. Você vai ver que ele não é isso que você está falando, que não é por causa do que ele tem que ele me adora, não é por causa do que ele possui que ele me dá o seu louvor e a sua adoração. Então Deus permitiu que Satanás fosse lá e tocasse. Satanás foi, tirou todos os seus bens. Satanás foi, matou todos os seus filhos. Satanás foi e tirou a sua saúde. Ele não tinha nada. O estado de Jó ficou tão terrível que até as pessoas que dependiam dele antes, quando ele tinha tudo, passavam de largo, ou passavam distante dele, ou viravam a cara para ele. Não dava-lhe mais atenção. É o que acontece com muitas pessoas quando a gente não tem, quando elas não acham mais em nós aquilo que é do seu interesse. Tem pessoas que olham para nós e jura amor eterno, fala que nos ama de uma forma tremenda, mas é só aquilo que ela tem interesse acabar de nós, que o amor delas também acaba por nós. Então Jó, as pessoas que trabalhavam para ele, começou a passar de largo, longe dele, passando longe dele. Mas tem 5 coisas, querido, que nessa luta toda, nessa provação toda, que nessa situação, tempestade toda que veio contra Jó, que ele não perdeu. Tem 5 coisas que ele não perdeu. E é exatamente dessas coisas aí, querido, que nós precisamos ter para que a gente possa também, assim como Jó, ter porção dobrada da parte de Deus. Amém? Então a primeira coisa que Jó não perdeu foi a essência de adorador. A essência de adorador. Amado, entenda uma coisa. Nós somos uma igreja que Deus chama desde o princípio de uma nova geração de adoradores. E a nova geração de adoradores não é um grupo de pessoas que canta bonito. Não é um grupo de pessoas que sabe as melhores e mais lindas canções de adoração. Não, de louvor. Não é isso. A adoração, o louvor, meu amado, tem pessoas que acham que é adorador, mas a única coisa que ela consegue fazer é louvar a Deus. Por isso que eu brigo com os irmãos do louvor, quando eles falam assim: pastor, eu vou subir para louvar a Deus. E eu falo: não, você não vai subir para louvar a Deus. Você é um adorador, você vai lá em cima fazer o que você já é, em casa, no trabalho, na rua e em todos os lugares que você está. É assim ou não é, povo do louvor? Por quê? Porque você não vai subir aqui para louvar. Porque louvor, o que é louvor, amado? Louvor é uma manifestação de gratidão por aquilo que Deus fez. Por aquilo que Deus fez.
Deus te curou, glória a Deus, aleluia. Você está louvando a Deus por causa daquilo. Deus te deu uma bênção na área financeira, você canta, vitorioso és. Você está louvando em gratidão a Ele. O louvor é condicionado àquilo que Deus nos faz de bom. Amém ou não amém? Mas a adoração é algo incondicional. É algo que se Deus fizer, Ele é Deus. O adorador adora a Deus dessa forma. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus e digno de honra, de louvor e de adoração. O verdadeiro adorador age desse jeito. O verdadeiro adorador não precisa que aconteça um milagre na sua área financeira para adorar a Deus. O verdadeiro adorador não precisa ser curado, porque mesmo doente ele é capaz de adorar ao Senhor. O verdadeiro adorador não depende se na sua casa está havendo uma contenda, ou se tem pai brigado com filho, ou filho, irmão com irmão, porque quando ele vai adorar ao Senhor, ele adora ao Senhor. Ele não depende de outra situação. E aqui, querido, foi a primeira coisa que Jó não perdeu. Por quê? Porque ele não tinha mais bens, a sua família estava toda esparcelada, porque não tinha mais filho, e a sua saúde já não era mais a mesma. Ele estava doente. Mas o que a Bíblia diz a respeito disso? No capítulo 1, verso 20 diz assim: então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a cabeça e se lançou em terra e adorou. Ele recebeu a notícia: teus bens se acabaram. Ele recebeu a notícia: teus filhos morreram. Ele, numa atitude que qualquer um de nós com certeza faria, de manifestar a sua indignação, a sua tristeza com tudo aquilo que estava acontecendo, mas ele teve uma atitude diferente, mesmo indignado. A Bíblia está dizendo aqui que ele adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Você está entendendo, amado? Bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei como que você saiu da tua casa. Eu não sei como que está a tua situação financeira. Eu não sei como que está a tua saúde, a saúde dos teus parentes ou dos teus amigos. Eu não sei como que está o teu casamento ou os teus relacionamentos. Eu não sei, meu amado. Mas o inferno está esperando de você uma blasfêmia. Satanás viu você vindo para cá, mas ele está esperando de você mesmo aqui, diante de Deus, congregado em unidade. Ele está esperando que você blasfeme contra o Senhor. Porque Satanás, ele está falando para Deus que você só o adora quando você tem saúde. Ele está falando para Deus que você só dá adoração quando a tua conta bancária está no azul. Ele está falando para Deus: olha, Ele só te adora quando a família dele está toda unida, está perfeitinha. Tu vai ver, ele vai para a igreja, na hora do louvor ele vai levantar a mão e vai cantar: vitorioso és. Mas ele, ao fechar a boca no seu pensamento, vai estar praguejando, vai estar blasfemando. Por quê, meu amado? O inferno não espera de você adoração. O inferno não espera que você abra a tua boca e diga: bendito seja o nome do Senhor. O inferno quer que você chegue aqui e comece a murmurar, reclamar. Está esperando que você faça isso para quê? Para chegar diante de Deus e falar assim: olha, eu tinha razão. Deus está querendo, ansioso, desejoso para olhar para você e dizer a mesma coisa que ele estava falando para Jó. Falar assim: observaste a minha filha ou o meu filho, não tem outro como ele sobre a face da terra. Ele é sincero, ele é honesto, ele é reto, e é temente a Deus e se desvia do mal. Mas Satanás está lá,
esperando, de braços abertos, que você, ao invés de adoração, você dê blasfêmia. Que você comece a blasfemar contra o Deus, contra o Senhor. Quer dar para Ele. Só que olha que coisa interessante. Jó perdeu tudo. Meu amado, no nosso meio não tem e não haverá aqui no nosso meio, no nome de Jesus, alguém que vai ser provado como Jó foi provado, no nome do Senhor Jesus. Mas olha só o que esse homem foi capaz de fazer. Perdeu 10 filhos. 10 filhos de uma vez só. Perdeu tudo. Mas ele adorou ao Senhor. Por quê? Porque ele era um verdadeiro adorador. Quando a palavra de Deus diz, João capítulo 4, versículo 23, a hora vem e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses a quem o Pai procura. Em Jó, Deus achou um verdadeiro adorador. Verdadeiro adorador não se acha quando as coisas estão boas. O verdadeiro adorador não é reconhecido e nem confirmado quando as coisas boas estão acontecendo. Não é na hora de um milagre, não é na hora da conta paga, não é na hora de estar na saúde perfeita, mas é na hora da contramão que os verdadeiros adoradores se manifestam e são conhecidos e reconhecidos pelo Senhor. Pelo Senhor, não é por mim. Eu não posso olhar para você e dizer, você é um verdadeiro adorador. Não posso. Você não pode olhar para mim e falar assim, ó, o pastor é um verdadeiro. Você não pode, somente o Senhor conhece. Por quê? Porque eu estou aqui, eu posso levantar minhas mãos, mas só o Senhor sabe o que está aqui. O Senhor sabe por que eu estou fazendo isso. Você está entendendo, amado? Você está entendendo o que eu estou falando para você? Então entenda uma coisa. Você quer, realmente, você quebrou a maldição do quase, então isso significa que você é um verdadeiro adorador. E que daquele domingo, da maldição do quase, que quebrou a maldição do quase, você não blasfemou mais. Você não reclamou mais. Não é verdade? Agora eu pergunto, tem certeza disso? É só tu e ele, não é comigo não. Nós não podemos perder a nossa essência de verdadeiro adorador. Amém ou não amém? Já gravou primeiro no nome do Senhor Jesus? Sim ou não? Então tá, amanhã esquece dele. E aí, ao invés de adoração, dá outra coisa para o Senhor. Segunda coisa que Jó não perdeu, a sinceridade, ou a fidelidade dele ao Senhor. No capítulo 2, nos versos 9 e 10, diz assim: então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele disse, como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Sabe o que é manter a sinceridade, meu amado? É quando você para, ou quando a gente para, eu vou usar você, não vou usar nós. Quando nós paramos de arrumar desculpa para não fazermos aquilo que Deus está nos dando direção para fazer. Aí nós mantemos a sinceridade. Sabe, quando nós recebemos o nosso salário e a gente vê aquele monte de conta para pagar, mas mesmo assim eu decido no meu coração, já que eu sou um verdadeiro adorador, eu falo, Senhor,
eu vou ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Por quê? Porque eu vou manter a minha sinceridade, a minha fidelidade. Manter a sinceridade, meu amado, é quando você encontra aquele teu amigo, que você sabe que ele faz tudo errado. Aí você olha para a tua vida, fazendo tudo certinho, orando, buscando, estando na igreja, congregando em unidade, e as coisas não acontecem para você. Parece que é tudo difícil. E aí você olha para aquele teu amigo e você vê que ele está fazendo tudo errado. Mas tudo errado. Só que as coisas para ele parece que não é tão difícil. Você preza por pagar as tuas contas em dia, para que você não fique com o teu nome sujo. Mas você vê aquele camarada fazendo um monte de coisa errada, e quando você vê o CPF do camarada, é mais limpo do que... Não sei te achar algo aqui para comparar. É certinho, as coisas, o CPF dele está limpinho, mas você sabe que é tudo errado, mas ele prospera, ele está ali. E aí, meu amado, Satanás começa a te dar sugestão. Alguns dias atrás falei a respeito disso. Satanás age através de sugestão. E Satanás começa a dar sugestão. Não, Deus vai entender. Gente, uma das frases que eu mais odeio de ouvir é pessoas falar assim: eu não vou orar por causa disso, pastor, assim, Deus vai me entender. Ah, pastor, a campanha de jejum, Deus vai me entender. Por quê, meu amado? Porque Jó tinha tudo para poder usar de desculpas, para poder fazer o que a mulher dele estava sugerindo. Quem era a mulher de Jó? Ninguém sabe o nome dela, aqui não tem o nome dela. Mas quem era a mulher de Jó? Era uma ex-rica. Era uma ex-mãe de 10 filhos. Ou uma mãe de 10 filhos mortos. Ela era a esposa de um homem enfermo, que não tinha nada. Mas a palavra de Deus está dizendo que Jó, com tudo isso, não pecou contra o Senhor. Amém? Então ele manteve a sua fidelidade, sinceridade. Quem quer, não quer, melhor, ficar no quase, tem que manter a sua fidelidade. Tem que manter a sua fidelidade. A terceira coisa que Jó não perdeu foi a esperança. Lá no capítulo 13, versículo 15, eu vou ler com você. 3, versículo 15 diz assim: ainda, olha só, ele não perde a esperança. Os amigos de Jó, eles foram procurar Jó no último versículo do capítulo 2, no versículo 13. Vai falar que os amigos de Jó chegaram diante dele, eles sentaram perto de Jó, e eles ficaram 7 dias, sentados perto de Jó sem falar nada. Só olhando para ele. Nem Jó falava e nem eles falavam com Jó. Quando eles começaram a falar, eles começaram a dizer assim para Jó: Deus está querendo te matar. Você está assim porque você está em pecado. Você tem que se arrepender dos teus pecados. Se você continuar nessa tua arrogância, Jó, nessa tua soberba, nesse teu orgulho, você vai morrer. Deus vai te matar. Olha a resposta dele: ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele.
Ainda que Deus me mate, ele vai saber que ele vai estar matando um homem que é reto, que é íntegro, que é temente a Deus e que se desvia do mal. Mas ainda que ele me mate, eu vou esperar nele. Essa é a esperança que não pode morrer nos nossos corações, amado. Não pode. Lamentações, eu quero que você abra Lamentações, Jeremias, capítulo 3, nos versos 26 ao 28, diz assim: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Jó de assentar-se solitário e ficar em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Salmo 42, 3. Os filhos de Coré dizem que as pessoas chegavam diante dele e falavam assim: aonde está o teu Deus? Amado, muitas vezes a gente está diante de situações, vive situações, e as pessoas que nos conhecem, tanto as que estão dentro da igreja, às vezes vêm questionar: onde é que está o teu Deus? E as pessoas de fora, as pessoas da tua família, os teus familiares, os teus amigos, que chega: onde é que está o teu Deus? Que ganho você tem em estar servindo a Deus desse jeito? Por que você vai estar na igreja todo domingo? Você que está em casa participando do culto pela internet, acha que não está acontecendo nada com você? Por quê? Você está perdendo o seu tempo assistindo esse culto, participando do culto. Não, é pela internet, não tem calor nenhum. Meu amado, nós não estamos falando de algo humano, nós estamos falando da palavra de Deus, nós estamos falando de um Deus que é poderoso, que é onisciente, que é onipotente e que é onipresente, o mesmo Deus que está aqui, está aí na tua casa também. Então, quando chegarem para você dizendo: não vale a pena, guarda o teu coração. Provérbios 4, 23, sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem, dele que surge, dele que jorram as fontes de vida. Guarda o teu coração. Os amigos de Jó chegaram diante dele, tentando minar a esperança dele, olhando para ele, julgando a situação, julgando a intenção do coração de Jó, tentando impor sobre ele coisas que não estavam acontecendo, que o próprio Deus sabia, para que ele perdesse a sua esperança no Senhor. Mas ele não perdeu essa esperança e disse: ainda que ele me mate, eu vou continuar esperando nele. Ainda que ele me mate, eu vou continuar esperando nele. Querido, eu falo isso a respeito da geração eleita, a respeito das promessas que o Senhor nos deu. Olha, pode não acontecer na minha geração, mas vai acontecer na geração futura. Pode não acontecer na geração futura, mas em alguma geração depois de nós, a palavra de Deus vai se cumprir. Ela não irá cair por terra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Então não perca a esperança. Lá no verso 5 do Salmo 42, o Salmo de Coré, diz assim: porque estás abatido a minha alma, e porque te perturbas em mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Querido, não tem nenhuma luta que você possa estar passando, não há nada que você possa estar enfrentando que Deus não possa resolver. Só que você não pode perder essa esperança. Você tem que ter a essência de um verdadeiro adorador e não perdê-la. Você não pode perder a tua sinceridade, tua fidelidade, tua disposição de obedecer a Deus, de viver a palavra. Só que entende uma coisa: viver a palavra tem a ver com o teu próximo. Porque se você diz que vive a palavra, mas não se dá bem com ninguém,
desculpa, você está vivendo qualquer outra coisa, menos a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não se cumpre em indivíduo. A palavra de Deus se cumpre no corpo. E o corpo é a igreja. A palavra de Deus se cumpre no povo dele, não numa pessoa. Amém ou não amém? Quarta coisa que Jó não perdeu. Diga assim, Jó não perdeu a sua fé. Amém? Ele não perdeu. O que é fé? Hebreus 11:1. O que é fé? Diga assim, fala assim, fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Amém? Então Jó não perdeu a certeza, ele não perdeu a fé dele. Lá no capítulo 9 de Jó, no versículo 11, diz assim: eis que passa por diante de mim e não o vejo, e torna a passar perante mim e não o sinto. Ele está falando que Deus passa diante dele e ele não vê. Que Deus passa novamente perto dele e ele não sente. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, Paulo diz assim: porque nós andamos por fé e não pelo que vemos. Então o que ele está dizendo aqui? Afirmando que Deus passa e ele não vê, passa novamente e ele não sente. Ele está dizendo, olha, eu não vivo pelo que eu vejo, e não estou crendo e esperando no Senhor pelo que eu sinto. A minha fé é verdadeira. Tem um monte de gente dizendo, a minha fé é verdadeira. Mas se eu falo um negócio como esse, querido, espera até terminar o culto, você tomar água, tem gente que vai embora chateado comigo. Então você não pode perder a fé. Lá no capítulo, olha que coisa interessante, no capítulo 19, aqui de Jó, no versículo 25, Jó 19, versículo 25, diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Querido, está ruim, as coisas estão terríveis, mas Senhor, eu não ando pelo que eu vejo, eu não vivo pelo que eu sinto, Senhor. A minha fé não está naquilo que eu estou vendo e naquilo que eu estou sentindo, mas eu creio na Tua palavra, eu creio nas Tuas promessas, Senhor. Eu sei que o Senhor vive e vai chegar a hora que o Senhor vai se levantar sobre a terra, e aí essa palavra vai se cumprir. É essa fé, meu amado, é essa fé que tem que te mover, é essa fé que tem que te tirar de casa todo culto, nesse propósito que nós estamos fazendo. É essa fé que tem que tirar de casa para vir numa reunião de oração. É essa fé que tem que te colocar você, mulher, nesse café da manhã que vai acontecer no dia 15. É essa fé que tem que colocar você nessa campanha de jejum que estão fazendo, de oração. É essa fé, jovens, que você tem que ter, que tem que te motivar todas as vezes que um jovem chegar, ou todas as vezes que fizerem menção do jovem dessa reunião, porque Deus já nos deu a juventude dessa região. É essa fé. É essa fé. O problema, amado, sabe qual que é? É que a gente às vezes quer conseguir as coisas de Deus tentando comover Ele com comiseração. A gente quer chegar diante dele e ficar fazendo cara de tristinho. Ai, na hora do louvor, te louvo. Como que é a música lá? Vamos, querido. Não, o Senhor sabe que eu estou cansado. Vai, louve ao Senhor todo o meu ser.
Na hora que termina a música, ele ainda está no meio dela. Tu viu, Senhor, estou tão cansado que a música já terminou, mas agora que eu estou na metade. Não, amado, você está cansado? Tô. Você está desanimado? Tô. Você está triste? Tô. Você está preocupado com amanhã? Tô. Então fica de pé e pula e canta e derrama teu coração. Ah, pastor, eu não sou de pular, então vai do teu jeito. Vai do teu jeito, mas no nome de Jesus Cristo. Não fica tentando, ah, pastor, isso não é fé. Não, isso não é fé. A fé, ela serve para a gente vencer esse tipo de coisa. A gente vence esse tipo de coisa. Por quê? A gente quer mostrar para Deus. Ai, não, ou então mostrar para as pessoas precisam perceber que eu estou tão... Tem até aqueles, viu? Se você não se encaixar, ou se encaixar, fica quietinho no teu lugar. Tem aqueles que vai embora, não volto mais nessa igreja. Por quê? Porque o Fernando não falou comigo hoje, ele sempre fala, ele não falou comigo. Não vou mais nessa igreja, o pastor não falou comigo. Ah, o pastor falou de todo mundo, menos de mim. E os que trabalham? Faz um monte de coisa na igreja, papai, na hora que você vai agradecer, a gente sempre acaba esquecendo de um. Aí tem aquele que fala assim, nunca mais faço nada, não falou meu nome. Que fé é essa, mano? A nossa fé precisa nos tirar, precisa mover você do lugar. Não pode deixar você ficar acomodado aí. Se você se acomodar nessa cadeira a ponto de querer dormir, desculpa, meu amado, está faltando alguma coisa. E não depende, não, pastor, é porque você está pregando. Né? Minha esposa gosta de pegar no meu pé falando assim, amor, toda vez que você começa a falar, me dá sono. E aí eu já falo para ela, falo assim, dá um jeito de vencer esse inimigo, porque não é a minha voz que te dá sono, não. É a tua carne que não quer deixar você ouvir o que eu tenho para pregar. Então se vira. Então decide isso. Amado, quantas coisas eu vejo, né, eu conversando com a minha esposa a respeito dos nossos filhos. Falou, amor, nós não podemos deixar acontecer isso, não podemos fazer aquilo. Por quê? Olha só, quem tem filho aqui? Levanta a mão aí, em nome de Jesus. Filho pequeno. Oh, glória a Deus. Aleluia. Amado, você quer que o teu filho, ele não se perca e ele seja um adorador do Senhor, sim ou não? Como que teu filho vai ser adorador se você não se esforça para estar na presença de Deus? Ah, eu quero que meu filho vá para a igreja, mas não vem, meu querido. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Isso aqui não está na palavra, não. Ana fez um voto para Deus. Falou assim, olha, o Senhor vai me dar um filho, mas assim que ele desmamar, o que eu vou fazer com ele? Vou entregar ele para te servir. Ou seja, ela tinha que sair de casa, levar o filho até o templo e deixar ele lá. Amém ou não amém? Deixa eu perguntar, o que teria acontecido com Samuel se ela resolve não levar ele? É um tema de redação. Cada um de vocês faz uma redação aí. Ele poderia ficar vivo e se tornar um profeta? Talvez não. A possibilidade seria muito grande de não. Dele se tornar um bandido é maior do que ele se tornar um profeta. Se tornar um assassino maior do que ele se tornar um profeta. Dele morrer seria a possibilidade maior ainda. O que a Bíblia fala a respeito dos filhos? Filhos, honra para que te sejam longos dias sobre a terra. Ensina teu filho a te honrar. Como que eu faço isso, pastor? Traz ele para a igreja. Faz isso. Você não quer perder o teu filho novo? Traz ele para a igreja. Você é o responsável. Ah, pastor, mas... Querido, o teu filho é pequeno. A minha filha tem 12 anos, querido.
Se eu perguntar algumas vezes algumas coisas para ela, você quer isso? Ela vai falar para mim que não quer. E aí eu falo que ela quer. Se eu falar para ela, ela falar assim, pai, eu quero isso. E se eu falar que ela não quer, ela não quer. Por quê? Porque eu sou o pai. O que acontecer com ela é responsabilidade minha, não é dela. A culpa não é de Deus. A culpa não é das pessoas. A culpa é minha. Então, qual que é a chance, a maior chance que você tem de fazer o teu filho ser uma bênção? Traz ele para a igreja. Traz ele para a igreja. Amém ou não amém? Glória a Deus. Então, os pais que não trouxeram seus filhos ontem no negócio de piquenique, que não ia ser no Tianaí, mas acabou sendo aqui na igreja, já pede perdão para Deus, já faz compromisso para o próximo. Amém? Voltando para a palavra, eu quero terminar logo aqui. Quinta coisa que Jó não perdeu, e é aqui que está a principal delas. Jó não perdeu a capacidade de perdoar. Tem gente, querido, que mantém essas outras 4 coisas brincando. Tem gente que não tem problema com adoração. Tem gente que não tem problema com fidelidade. Tem gente que não tem problema com fé. Ele crê mesmo. Ele tem a certeza que vai se cumprir. Tem gente que não tem problema com esperança. Espera mesmo em Deus. Não vou esperar. Mas aonde a maioria fica no quase, é sobre a capacidade de perdoar. Jó 42, eu já estou terminando, tá? Verso 7 diz assim: sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifas, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. E o meu servo Jó, o que vai fazer aí no verso 8? O meu servo Jó orará por vós. Diz assim: Jó orará por vós. Amém? É importante que você entenda isso aqui. Porque deveras a ele aceitarei, para que não vos trate conforme a vossa loucura. Porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifas, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofá, o naamantita, e fizeram como o Senhor lhes dissera. E o Senhor aceitou o quê? A oração de Jó. Agora eu vou pegar. Talvez aqui não, mas tem um monte de gente que eu já ouvi falar isso. O Senhor pegou o meu inimigo e colocou na minha mão. Sabe a música Sabor de Mel? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, Deus vai se levantar e trazer juízo. Entende uma coisa, amado? Olha aqui, olha o que Deus está fazendo aqui. Isso é importante. Deus condicionou entregar na mão, entende aqui? Entregar na mão, Deus entregar alguém na tua mão, é condicionar a bênção dele à tua oração. O problema é que tem um monte de gente que acha que quando Deus entrega na mão está querendo exaltar ele. E não é. Quando Deus colocar os teus inimigos nas tuas mãos, ele quer saber. Não é os teus inimigos que Deus está tratando, não. É você. Por quê? Quando Deus coloca nas tuas mãos os teus inimigos, ele quer saber o que você vai fazer com eles. E o que você fizer com eles é o que Deus trará na tua vida como recompensa. Não, ele me traiu, pastor.
Ah, não, ele se levantou contra mim. Amado, nós passamos em 2009, 2008, 2009 e 2010. Foram os piores anos da nossa vida. 2009 foi o pior ano da minha vida, da vida da minha esposa e do Ian. Nós passamos fome, literalmente. Nós fomos massacrados de tudo quanto foi forma que você imaginar. Quando a gente estava lá no meio da prova, eu orava: Senhor, mete a mão, mata, destrói, mói, quebra, faça. Foram 3 anos passando pelo cadinho de Deus em relação a essa situação. Mas eu aprendi uma coisa: e depois daqueles dias, vive o Senhor, se eu estou mentindo para você. Depois daqueles dias, eu não oro pedindo para Deus trazer juízo sobre a vida de ninguém que se levanta contra mim. As pessoas que se levantaram contra nós, eu orava assim: Senhor, eles tinham filhos, Senhor, abençoa eles. Não deixa que seus filhos passem pelo que o meu passou. Não deixe que falta comida na mesa deles como faltou na minha. Sustenta eles. Não deixe eles passarem pela vergonha que eu passei. Mas converte o coração deles. Se eu estou errado, Senhor, me mostra. Eu vou lá e conserto. Mas se eu estou certo, Senhor Deus, converte o coração deles. Tira essa culpa de cima de mim. Tem uma parte do meu testemunho que eu conto, já contei aqui várias vezes, quando a gente estava aqui na igreja Vinho Novo, que veio um pastor ministrar lá, e ele começou, e eu orava: Senhor, eu não vejo aonde que eu errei, Senhor, mas se eu errei, me mostra que eu vou lá e conserto, mas se eu não errei, arranca essa culpa de cima de mim, tira isso. E aí Deus usou um pastor lá na Vinho Novo para abençoar a minha vida e ministrar na minha vida. Eu tenho um ministério profético, querido, mas eu não profetizo contra quem se levanta contra mim. Por quê? Porque a chance de você estar falando com o coração, com a alma, é muito grande. Então eu decidi que eu não faço isso. Não, eu falo outras coisas. Teve uma família que saiu da igreja um tempo atrás. E eu falei: meu Deus, Senhor, que eu esteja errado em relação àquilo que eu estou pensando, porque o Senhor está me mostrando isso e eu não. Que eu esteja errado. Muda isso, muda essa sentença. Eu quero estar errado. Para várias pessoas eu falava isso. Falava assim: gente, eu quero estar errado a respeito disso. Eu quero estar. Nós não sabemos o que esse povo passou, mas sabemos que hoje eles estão bem. Quando Deus entrega os teus inimigos na tua mão, Ele não está te exaltando. Ele está querendo saber o que você vai fazer com eles. O texto que nós lemos no começo, olha só. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando ele fez o quê? Orava pelos seus amigos, que se tornou amigos novamente aqui. Porque na hora que Jó estava precisando dele, Jó estava doente, sim ou não? Jó tinha bens? Não, não tinha. Jó não tinha. Por que eles não foram levar essa oferta aqui? Naquele momento. Eles foram lá para poder chegar e falar: Jó, Deus vai te matar, você está em pecado, você está assim, você está assado. Querido, hoje Deus te trouxe aqui
para falar essas 5 coisas com você. Deus não quer que você perca a essência de verdadeiro adorador. Não perca a sua sinceridade ou fidelidade, não perca a tua esperança, não perca a tua fé. Mas acima de tudo, amado, entende uma coisa. Está nas tuas mãos o poder. Oh, Jesus. Estava nas mãos de Jó, amado, o poder de impedir a bênção na vida daqueles homens. Você sabe o que é isso? Era só Jó pegar e falar assim: não, esses caras se levantaram contra mim. Não vou orar não. Não, pode ir embora, ué. Por que vocês não vieram da outra vez? Ah, vem agora? Não vou. Mas Jó não perdeu a sua capacidade de perdoar. Quem conhece a história de José no Egito aqui? Amém? Esses dias acho que a pastora citou, falou: olha, ele dormiu prisioneiro e acordou governador. Quando ele era governador, a Bíblia diz que ele casou com uma mulher chamada Azenate. Ele teve 2 filhos com Azenate. Qual era o nome do primeiro? Quem sabe? Manassés. O que significa Manassés? Diga assim comigo, falando. Manassés significa: Deus me fez esquecer. Amém? Qual o nome do segundo filho de José? Qual o significado de Efraim? Deus frutífero, ou Deus me fez crescer. O problema da maioria dos crentes hoje é que eles oram, jejuam, fazem campanha por Efraim, mas não querem gerar Manassés. Primeiro você gera Manassés. Esquecer não é algo somente de não se lembrar mais. Esquecer tem a ver com coração. Esquecer tem a ver com perdoar. Querido, eu estou pregando para você aqui. Você sabia que pode ter um monte de gente sendo impedida de ser abençoada por tua causa? Pode ter gente da tua família que não está sendo abençoada porque você não perdoou ele. Talvez tenha amigo ou colega de trabalho, ou pessoas. Não, pastor, mas eu não quero que ela seja abençoada mesmo, não. Mas então, o problema não é esse, o problema é que a tua também está bloqueada. E aí não adianta adorar, não adianta ter fé, não adianta ter esperança, não adianta ser fiel, se não ter a capacidade de perdoar. Mais uma coisa: ser um verdadeiro adorador libertou Jó desse cativeiro? Sim ou não? Não. Ser fiel, ter sinceridade, manter a sinceridade, livrou Jó do cativeiro? Ter esperança livrou Jó? Ter fé livrou Jó? A única coisa que vira esse cativeiro, que destrava o céu, que abre as portas, tanto para a vida da outra pessoa quanto para a tua, é o perdão. Porque às vezes a gente, querido, eu era uma das pessoas que ficava questionando aqui. Eu falei assim: Senhor, por que Jó adorou, cara? Morreu todo mundo da casa dele, estava lá sofrendo. Ele adorou, Senhor, por que o Senhor ali mesmo já... Vem cá, filho, né? Deixa eu te abraçar aqui, eu vou te dar mais 10 filhos, vou te dar tudo que você perdeu. Mas aí passou, veio os amigos da onça, né? Ele mantém, mas chega só no final, 42 capítulos depois. Então está aqui, ó.
Jó passou os 42 capítulos, chega no último capítulo, aí Deus muda o cativeiro de Jó. Mas tem algo aqui nesse capítulo que ainda é maravilhoso, que eu preciso compartilhar com você. Vai dizer assim, verso 12: e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve, aí fala tudo que ele teve aqui em dobro, os filhos. E aí ele diz assim, verso 16, ou 17, o último versículo: então morreu Jó, velho e farto de dias. A virada veio aos 45, 42 aqui, do segundo tempo. Mas ele morreu velho e farto de dias. Porque a bênção do Senhor não é para um momento. A bênção do Senhor é para muitos dias. Por isso que vale a pena, meu amado, vale a pena, no nome do Senhor Jesus, perdoar. Então quero que você fique de pé no nome de Jesus.